disporá de 15 minutos para o seu pronunciamento. Deputado Santana. Presidente, deputados e deputadas e telespectadores, radiovintes, eu tenho alguns assuntos aqui, são pelo menos 3 assuntos para abordar, mas gostaria de começar fazendo uma reflexão sobre o que falou o deputado Heitor na questão da contratação em regime temporário, né? Serão contratadas pessoas em regime temporário para atender a excepcional interesse do sistema estadual socioeducativo em um órgão vinculado à nossa Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. E essas contratações, elas vêm ao encontro de uma demanda real, de uma necessidade objetiva, que foi inclusive inúmeras vezes colocadas aqui neste plenário, e dificuldades que o sistema atravessa no seu funcionamento. Como consequência disso, tem ocorrido rebeliões, tem manifestações concretas de descontentamento que provocam, de nossa parte, uma aflição, uma preocupação constante de como melhorar esses serviços para amparar a essa juventude que precisa ser ressocializada, que precisa ser reinserida nas escolas, preparada para o mercado de trabalho. Então, essa resposta concreta que o governador dá a essa demanda objetiva, ela vem em boa hora, ela é oportuna, ela é necessária e é o início do trabalho, da solução desses conflitos e dessas dificuldades que existem no sistema socioeducativo. Então, nós apoiamos essa medida, vamos trabalhar pela sua aprovação, entendemos que ela vem em boa hora. Também tenho aqui uma notícia boa, que diz respeito à liberação, à autorização de um empréstimo de 250 milhões de reais aqui, o governo investir em várias áreas. A semana passada nós aprovamos a renegociação da dívida do governo e essa é uma medida muito oportuna também e necessária, porque você consegue o dinheiro a juros bom, satisfatório, você pega uma dívida que precisava estar sendo paga nesse momento e você consegue um fôlego maior no momento em que existe uma crise econômica e financeira, que é internacional, que tem repercussão nos estados, onde muitos estados chegaram a atrasar o pagamento de seus funcionários, de seus servidores, alguns ainda estão pagando o 13º, e o estado tem que se preparar para isso. E essa dívida dá uma oportunidade de você deixar de fazer um pagamento agora, porque ela tem as carências de 3 anos, para usar esses recursos para investir em outras áreas que são mais urgentes, como essa, por exemplo, do sistema socioeducativo, essa contratação temporária e outras tantas demandas que são necessárias. Então, além disso, esses recursos já imediatos, eles se emprestam, aliás, são 200 milhões de dólares, né? Ele serve como recurso para se aplicar em reformas logísticas, nos custos, melhoria das vias públicas, melhorar as nossas estradas e, enfim, dar uma resposta também para aquelas dificuldades da infraestrutura que ocorrem no dia a dia. Que o governo está agindo diuturnamente para poder dar resposta aos problemas que existem no cotidiano de qualquer gestão. Também eu quero fazer uma reflexão aqui sobre um problema levantado em muitas ocasiões e de forma justa, de forma pertinente, sobre a medicação pactuada. É uns remédios que eles são comprados em parceria do governo do estado com o governo federal. Primeiro dizer que essa é uma opção que fica a critério de cada gestor. O prefeito, ele pode ou não aderir a esse critério da medicação pactuada. Ele pode não ficar satisfeito com a forma como é feito e não partilhar desse processo e, por conta própria, adquirir a sua medicação. E, de fato, houve um atraso no repasse dessa medicação. Esse atraso, ele se deu principalmente em decorrência da dificuldade de se proceder uma licitação para a compra dessa medicação. E essa dificuldade, ela ocorre porque as próprias empresas que vendem a medicação,
elas dificultam o processo, aguardando que haja uma elevação dos preços que normalmente ocorre por volta do mês de abril. No entanto, esse problema, ele está resolvido de acordo com a informação que eu tenho da Secretaria de Saúde de hoje. Essa informação é da Secretaria de Saúde de hoje, e então eu estou me antecipando e colocando que já foi feito o agendamento com as Secretarias de Saúde dos municípios e que alguns municípios que já pagaram as 3 parcelas, eles já irão começar a receber a sua medicação a partir do dia 16 do corrente mês. Portanto, aí, na próxima semana, já começa a ser entregue a medicação para alguns municípios. Inclusive, quanto ao município de Iguatu, de acordo com a informação que recebi, me enviaram uma cópia da nota fiscal, finalizando os créditos da PPI de 2015, que estão quites com o município lá do Iguatu, e que já foi agendado a PPI de 2016, para em seguida ser repassado os remédios. E aqui eu recebo a cópia das notas fiscais lá do município de Iguatu, e aqui nós temos o agendamento. No dia 16, por exemplo, Antonina, Russas, Palhana, Copiara, Senador Pombeu, Guaiúba, Coreaú, São Gonçalves e Oroz estarão recebendo a medicação. Lá no dia 17, Bela Cruz, Fortim, Granja, Campos Sales. Deputado Santana, quando for possível, o deputado agendou uma parte? E aí, continua, deputado Agenor, com diversos municípios aqui. Nós temos no dia 18, Jaguaretama, Tabuleiro, Viçosa. Esses são os municípios que estão com agendamento para receberem a sua medicação. Então, vai aí, Quixeramobim, no dia 31, a última entrega está programada já para o dia 3 de junho, que seria uma sexta-feira, para Penaforte. No dia 1º ainda, Croatá, Quixeramobim, Taibuna, Cascavel e Guaramiranga, no dia 31. Então, dia 25, Piqué Carneiro, Irapuã Pinheiro, Canidé, Camucim, Crateús. Então, tem já um calendário todo que já foi disponibilizado para as secretarias dos municípios de entrega da medicação. Então, essa questão da medicação, ela está sendo resolvida e a gente espera que, finalmente, agora, a partir da semana que vem, esse problema seja equacionado. E a partir daí, então, fica a critério do município fazer uma avaliação se vale a pena esperar por esse programa pactuado com o governo do Estado, ou se é mais interessante para o município que isso seja feito a nível do próprio município, onde o próprio município ele arca com as despesas. Eu queria fazer uma outra reflexão, antes de ceder uma parte aqui, sobre a questão da Universidade, do campo de Lavras da Mangabeira. Ontem eu vi diversos pronunciamentos dos deputados aqui, onde, com justa razão, todos reclamavam a importância do trabalho de diversos parlamentares, do governador Camilo, do ministro Mercadante, do senador Eunício, deputado Guimarães, e tem várias autoridades que trabalharam para concretizar esse sonho do campo lá de Lavras da Mangabeira. Mas eu quero homenagear a presidenta Dilma, porque sem a presidenta Dilma, essa Universidade do Cariri, ela não teria acontecido. E eu tive a oportunidade, quando eu era prefeito, de acompanhar de perto o esforço de diversas pessoas para que esse objetivo se concretizasse. Foi lá o presidente Lula, que na sua última gestão, que ele teve a iniciativa de fazer o campus da Universidade Federal do Ceará, o campus lá do Cariri. E nesse campus, aí o papel do reitor, Gesualdo Farias, um conterrâneo nosso, foi de fundamental importância nesse processo da transição e de consolidação dessa Universidade Federal do Cariri. Então, esse sonho, ele tem muitas mãos, mas, sem dúvida nenhuma, o papel, o compromisso da presidenta Dilma foi fundamental. E, no momento de dificuldade, esse momento de uma crise avassaladora, desse golpe
que se programa contra a democracia e que eu tive um momento de reflexão e encontrei um texto que eu acho que descreve bem essa história que a gente vive. Um momento muito agudo na luta de classe. E encontrei o seguinte texto, que a história da sociedade, contada até os nossos dias, é a história da luta de classe. E antes eram os homens livres, os escravos, patrício, plebeu, o barão e o servo, o mestre de cooperação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos em constante oposição, que vivem numa guerra, numa disputa ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Esse é o momento da disputa disfarçada, e nem tanto assim. Uma guerra que sempre termina com graves consequências. Lá no passado, com transformações revolucionárias, onde a sociedade inteira se comprometia com esse processo. E muitas vezes com a quase destruição dessas classes, como foi o caso dos senhores escravagistas, os próprios escravos. Essas mudanças, nas primeiras épocas históricas que verificamos, quase por toda parte do mundo, numa completa divisão da sociedade em classes distintas, em uma escala sempre de graduadas proporções. Isso tem na Roma Antiga, entre patrícios, cavaleiros, plebeus, na Idade Média, os senhores, vassalos, os mestres, enfim, a sociedade, ela vai se modernizando, vai se diferenciando, e hoje a gente teve a sociedade burguesa, que brotou das ruínas de um sistema que ruiu, o sistema feudal, e não conseguiu superar as dificuldades de classe. E o golpe que nós assistimos hoje no Brasil, nada mais é do que a continuidade dessa luta de classe. É a tentativa de usurpar o poder democraticamente constituído para que aqueles que querem ampliar e aumentar ainda mais o seu lucro possam ter um governo totalmente ao seu favor, a serviço dessa elite opulenta, arrogante, prepotente, que não se ânsia, não se cansa, não se sacia nunca com o seu lucro exorbitante.